Olá, bom dia, nação rubro-negra. Vamos ficar uma hora falando do Flamengo. Houve várias movimentações na política aqui do Rio de Janeiro, seja com a prefeitura, seja com o Flamengo, seja com os medrosos do Fluminense e Botafogo, enfim. A chapa esquentou, tem campeonato, não tem, suspende, volta, anula, enfim. Lembrando que o prefeito aqui do Rio é botafoguense, entendeu? Por causa disso, é claro, deu no que deu. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo bem aí, por favor, avisa. Daniel Teixeira, olá, meu amigo. Eu espero que você esteja bem. Todo mundo se cuidando. Rezando para que a pandemia acabe. Apesar que não acabou, aqui no Rio está aumentando. Mesmo assim, o nosso mirabolante prefeito falou que está melhorando as coisas, o que eu duvido muito. O Flamengo joga quarta-feira, hein? Lembra a história do prefeito? O Flamengo joga, vai para o jogo naturalmente. Não vai haver suspensão no jogo do Flamengo. A única coisa que ele inventou foi suspender os jogos, porque ele tem interesse, do Botafogo e do Fluminense, porque eles não querem jogar, estão se borrando todo. Então, por causa disso, não vai haver os jogos deles. Mas mesmo assim, eu conheço bem. No final da semana que vem, vocês vão ver os jogos do Fluminense e do Botafogo. Então, para que essa borbulha toda? Para que entrar em tribunal? Mas, enfim, é o que eu ouvi, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo joga. Qual emissora? Também não sei. Espero que seja na Globo. Queira ou não queira, gente, a maior parceira do Flamengo, isso tem que ser visto também pela diretoria, que eu acho que eles não veem isso. Na época das vacas magras, quando o Flamengo estava na M, não arrumava nada, quem sempre segurou o Flamengo foi a Rede Globo. Então eu espero que pelo menos isso eles se lembrem, né, e haja um consenso. Cede daqui, cede dali, para depois, enfim, transmitirem os jogos do Flamengo. Porque você, eu, nós torcedores, a maioria não tem grana para ir para Maracanã, apesar de que está fechado, entendeu? Então eu acho que eles deviam olhar um pouco mais para o torcedor mais humilde. Inclusive eu publiquei vídeo hoje sobre esse assunto, tá? A diretoria do Flamengo veio a público recentemente, o presidente Landim, comentar que talvez tenha que subir o preço dos ingressos. Por quê? Porque ele alega com a pandemia, o Flamengo perdeu muito, aquela conversa toda, entendeu? Mas eu acho que não é só por aí não. Tem que subir, mas sempre se estudando. Eu acho que tem que se lembrar que a torcida do Flamengo é humilde, é pobre, vende o almoço para comprar a janta. Consequentemente, eu acho que você, eu, ela, a maioria, a diretoria teria que pensar no meio de separar, que seja 10% dos ingressos, entendeu? O pessoal mais humilde comprar, que fique atrás dos gols. Existe a tal da concessão do Maracanã, que eu já falei que é fajuta, vai ser renovada no final do ano, parece por 25, 30, 35 anos. E consta uma das cláusulas que manda o Flamengo e o Fluminense, que não faz nada, colocarem atrás dos gols, tirar as cadeiras e fazer uma geral, entendeu? Seria para o público mais humilde. Consta isso no contrato de concessão, tá? Agora, vão fazer? Aí eu não sei. Bom dia, nação. Recentemente, Diego Ribas disse o seguinte: minha ligação com esse clube já está claro que vai ser eterna, uma ligação de amor e respeito. Ele ainda disse que ele quer encerrar a carreira no Flamengo, que só está dependendo do clube mesmo, porque por ele fica. Eu tenho certeza que ele vai renovar por mais um ano, pelo menos até o final do ano que vem. Diego Alves vai renovar por 2, 3 anos para encerrar a carreira dele no Flamengo. Rafinha, o Flamengo vai fazer uma extensão no contrato até o final do ano que vem. O contrato dele vence no meio do ano que vem, mas tem uma cláusula que se ele quiser sair esse ano, ele sairia. Isso foi colocado caso ele não se adaptar. Se adaptou, o Flamengo vai reajustar financeiramente e ele vai ficar, entendeu? Bom, em 2020... Gabigol quase triplica a média de assistências na carreira. Com 6 passes para gol na temporada, Gabigol chega a 0,54 por jogo. Em 2019, pelo Flamengo, teve uma média de 0,20 por partida. Boa, né? Olha só, o Gabigol, se a hora que ele botar na cabeça que ele pode jogar pelo Flamengo e parar de ficar reclamando dentro de campo, arrumando confusão, esse cara não vai ser expulso. Consequentemente, a média de gol deles vai aumentar mais ainda do que já aumenta. A mesma coisa pela ordem, os que ficam arrumando confusão dentro de campo,
Bruno Henrique, Diego e Rafinha. A hora que esses 4 começarem a jogar como joga a Arrascaeta, que entra mudo e sai calado, o cara não levou um cartão até agora, repara só. Já está 1 ano no Flamengo. Esses caras vão ganhar tudo. Bom, Fierro revela comemoração com o filho pelo título do Flamengo na Libertadores. Ele disse o seguinte: eu e o meu filho, no dia do jogo, chegamos a chorar quando o Flamengo levantou a taça. Boa, né? Lembrando a vocês, o jogo do Flamengo vai acontecer na quarta-feira, podem ter certeza. Fluminense e Botafogo vão jogar os jogos que devem ainda, né? Da penúltima rodada para o final da semana que vem. Aí, consequentemente, não vai haver final de Taça Rio no final da semana que vem. Deve jogar para outra quarta-feira. Devem espremer o calendário, o Fluminense jogar a cada 48 horas, para pelo menos jogar essas 2 partidas que faltam. A mesma coisa do Botafogo. Eu acho que vai dar Fla-Flu no final, o Flamengo deve ganhar a Taça Rio, vai levar a vantagem de 2 empates, principalmente se o Fluminense ganhar suas 2 partidas. Por quê? Se ele ganhar, ele acumula o maior número de pontos, seja Taça Rio ou Taça Guanabara, e o Flamengo fica atrás de 2 pontos. Mas como o Flamengo ganhou a Taça Guanabara e vai ganhar a Taça Rio, a decisão vai ser em 2 jogos, o Flamengo jogando, inclusive, pelos 2 jogos, por 2 empates. O Juscelino pergunta o seguinte: é verdade que o Carioca vai ser suspenso? O prefeito botafoguense Salafrário soltou ontem a suspensão até quinta-feira, mas foi uma medida de xadrez. Ele moveu uma peça no xadrez só para dar condições no Fluminense e Botafogo jogarem só no final da semana que vem, não mais do que isso. Tanto é que ele voltou atrás depois, e o que ele disse? Não, só vale para Fluminense e para Botafogo. O Flamengo pode jogar se quiser na quarta-feira que vem, como hoje o Vasco deve jogar com Madureira, entendeu? Bom, por falar em Botafogo, o dirigente do Botafogo disse o seguinte: Flamengo vai ganhar naturalmente, mas não precisa humilhar. Diga o nome dessa peça, que isso não vale um tostão furado, é o Montenegro. É das antigas do Botafogo. Ele inventou o Botafogo S.A., o Botafogo S.A. não deu certo, o Botafogo continua devendo mais de 800 milhões. Qual é a empresa que vai entrar numa sociedade com o Botafogo para administrar um clube que não tem sequer uma torcida, pelo menos média? Entendeu? Bom, o Brunão pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre o novo patrocínio do Flamengo? Olha, o Flamengo fechou o patrocínio com o Banco BRB, banco fundado em 1964, tem agências em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, mais de 6 mil funcionários, teve um lucro no ano passado na faixa de 400 e poucos milhões. Só depois que anunciou, inclusive, a parceria com o Flamengo, o índice Bovespa deles subiu, valorizou as ações deles em 25%, o que dá um acréscimo, um aporte, né, no caso no Banco BRB, de 500 milhões só agora, nessa semana. Eu acho que foi um excelente patrocínio, são 3 anos de patrocínio, não é 1 ano, eu até achei que era 1 ano, cheguei a divulgar, 35 milhões, fora ações. Por exemplo, o torcedor do Flamengo vai poder agora abrir conta, entendeu? Abriu conta, poupança, seguro, enfim, compra de carro, financiamento, vai aumentar o valor de 35 milhões. Fora que esse banco já patrocina o basquete do Flamengo e já está mandando renovar o contrato do seu elenco, o qual vai disputar a Liga das Américas agora, daqui a 2 meses, aqui na América do Sul, que equivale a Libertadores. O Flamengo já é campeão. Bom, vamos falar de Arrascaeta. Ele teve 23 partidas disputadas, 14 participações em gols, 19 grandes chances criadas e 78% de passes acertados. Arrascaeta é o que eu falo para vocês. Esse cara entra mudo e sai calado. Eu acho que ele devia até dar uma palestra para o elenco do Flamengo para mostrar, gente, vocês têm, infelizmente tem que ser assim, a gente tem que entrar mudo e sair calado. Eu nunca vi, Barreto, um jogo que o jogador reclame, seja pênalti, uma falta, ou um cartão amarelo, ou tomou um vermelho, mesmo que não tendo sido merecido, o juiz voltar. Ele não volta. E o Flamengo fica o tempo todo, mesmo assim, alguns jogadores do Flamengo, discutindo com o juiz. Aí arruma mais confusão ainda, o juiz marca a cara dele. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Flamengo tem que jogar futebol e esquecer o juiz. Se o Flamengo jogar futebol e deixar o tapetão, isto é, conselho arbitral, essas coisas, se for ir ao Tribunal de Justiça Desportiva com a diretoria do Flamengo, aí sim é hora de cobrar da diretoria que defenda os direitos do Flamengo lá dentro. Agora, fora isso, ficar discutindo dentro de campo, perturbando, não vai adiantar, entendeu? Então a Arrascaeta é um exemplo. Bom, presidente do Santos, José Carlos, diz que Sampaoli queria o Flamengo
Ele ainda disse o seguinte: ele estava esperando a saída do Jorge Jesus para tentar ir para o Flamengo. Ano passado eu soltei uma matéria que Jorge Sampaoli esteve no Rio de Janeiro, ela sabe disso, comprou uma casa aqui na Barra da Tijuca, pagou à vista, esperou o Flamengo fechar com eles. O Flamengo estava fechado com ele caso Jorge Jesus não ficasse, entendeu? Aí no final Jorge Jesus ficou e aí, é claro, ele teve que arrumar um clube. Até porque ele falou uma verdade: eu não quero jogar em clube nenhum, treinar, porque eu não gosto de ser vice, eu gosto de ser campeão, entendeu? Mas crave o que eu vou falar, já vou adiantar como eu adiantei no passado. Mengão, se Jorge Jesus sair no meio do ano que vem, ele larga o Atlético, em que situação esteja, e vem pro Flamengo. É verdade. Bom, o Arsenal comunicou ao Flamengo que vai comprar Pablo Mari, mesmo após o zagueiro ter machucado, e o empréstimo se encerra em 10 dias e o clube inglês vai depositar o montante nas próximas semanas. O montante, olha só, vai girar em torno de 56 milhões de reais. Tá? Não é mais, estão falando 90, não. O Flamengo já recebeu uma parte na época do empréstimo. Vai receber na faixa de 56 milhões de reais. Provavelmente ainda agora no mês de julho. Bom, né? Bom, Abel Braga disse o seguinte: estou maravilhado com o trabalho do Jorge Jesus. Ele disse que, ainda falou assim, o desempenho do português à frente da equipe carioca ainda se mostrou chateado com a forma de como deixou o clube, mas disse que o Jorge Jesus tem feito um bom trabalho que surpreendeu a todos no Flamengo. Finalmente, o nosso querido Abel Braga, uma boa pessoa, falava no zap com ele, depois me cortou, depois que ele foi posto para fora, que eu meti o cacete nele. Agora ele ir pro Beira-Rio, perder, dizer que é normal perder lá. Ainda foi jantar com a diretoria do Internacional. Depois vai pro Horto, em Minas, com o Atlético com um a menos, caçar pro Flamengo. Ele diz que é normal perder lá. Então ele saiu tarde. Talvez se ele tivesse saído antes, a coisa tenha sido melhor. Mas não há nada que não seja feito de acordo com as vontades de Deus. Você vê que ele saiu naquela hora e Jorge Jesus veio e assumiu o Flamengo, o resto a gente já sabe. É verdade. Mário Celso Petralha disse o seguinte: eu realmente gostaria de agradecer ao Flamengo e o seu presidente por ter trabalho tanto para isso. Ainda disse o seguinte: parte do valor da mensalidade do ST pode incluir o direito de assistir jogos em casa, como, por exemplo, o ano passado, como foi com o Atlético Paranaense. Ele ainda disse que o Flamengo vai ajudar muito com essa parceria. O programa Sócio Torcedor do Flamengo hoje está com 90 e poucos mil. É uma vergonha. O Flamengo tem 43 milhões de torcedores. Nós tínhamos que ter no mínimo 500 mil sócios torcedores. São 3 coisas que eu bato direto na diretoria do Flamengo: programa Sócio Torcedor, Maracanã, que é fajuto, o Flamengo não é dono de Maracanã nenhum, ainda carrega o Fluminense, e as vendas. O Flamengo gosta de vender jogador a preço de banana. Baixa a multa rescisória e, para completar, ainda vende parcelado como se vendesse uma geladeira. O dia que o Flamengo der valor ao seu produto interno, que é, acima de tudo, o seu patrimônio, isto é, o passe dos jogadores, o Flamengo vai disparar, vai ganhar tudo. Bom, Conan pergunta se o próximo jogo do Flamengo vai ser com imagens. Vai ser. Olha, eu tenho quase certeza que a Flá TV... Outra coisa, mentira que o Flamengo procurou a Record procurou o Flamengo, eu estou lá dentro, eu conheço gente lá de dentro. Está agora uma confusão entre o SBT e a Record para transmitir esse jogo. Agora, vamos lembrar uma coisa para vocês importante. O Carioca, o regulamento é completamente complicado, né? Por exemplo, o Flamengo passou pelo Boa Vista, vai disputar a semifinal e a final, talvez, né? Os 2 jogos da semifinal e final são sorteio de mando de campo. Isto é, se o Flamengo ganhar, o Flamengo escolhe quem transmite. Se o outro ganhar, aquele outro escolhe. Entendeu o negócio? Bom, no jogo que o Flamengo teve agora, o Jorge Jesus disse o seguinte: não esperava tanta qualidade já no primeiro jogo. Olha só, o Flamengo imprensou, o Flamengo teve 94% de posse de bola no primeiro tempo. Recorde dos recordes. Imprensou o Bangu, não enfiou uma goleada porque não quis. O Flamengo fez o mesmo estilo de jogo que antes da pandemia. Dominou o jogo, botou 10 jogadores invertendo posições igual os malucos. Seu Diego Alves se adiantou, foi quase no meio de campo virar líbero. Meteu 1, meteu 2, meteu 3, só fez as 5 substituições, porque pode, hoje em dia pode,
imprensou o Bangu, não fez mais porque não quis. Até porque não interessa ficar hoje em dia goleando todo mundo. Se, um exemplo, se valesse 3 pontos, a vitória até 2-0, e acima dos 3 valesse 4 pontos, o Flamengo tinha enfiado quantos quisesse neles, entendeu? Não, e sem contar que o Diego Alves realmente obedeceu o isolamento, né? Ficou lá quietinho na dele, sem trabalho nenhum. Vocês viram que o Gabigol falou do Botafogo? Conta aí pra eles. Hã? Que o Gabigol falou sobre o Botafogo. O Gabigol disse o bicho o seguinte, é debochado, hein? Acabou o jogo, a imprensa perguntou o que ele achava sobre jogar com o estádio vazio. E ele disse o seguinte: por alguns minutos eu achei que estava jogando pelo Botafogo. Aí, ó. Mais um deboche do Gabigol, né? Deboche ou não, ele não mentiu, não é isso? Ele não mentiu. A torcida do Botafogo só comparece no Engenhão quando interessa a eles, porque eles não são de incentivar tanto como faz a torcida do Flamengo, entendeu? Essa que é a nossa diferença. O time deles é horroroso. Lembrando que nas redes sociais, no Rio de Janeiro, o Maracanã fez 70 anos, não foi? Olha lá, o Flamengo tem 33 títulos. Depois vem o Fluminense lá atrás, com 19. Depois Vasco, 18. Botafogo, 15. Santos, com 6. Seleção Brasileira, com 4. Teve uma empresa que administra o Viseu, processou o Flamengo, tentando tirar 10% da venda dele, e se ferrou. Não arrumou nada, tá? A Conmebol já está de conchavo com os restos da América do Sul, querendo voltar rápido, tentando decidir a Libertadores esse ano, e para completar está dizendo que talvez não seja no Maracanã. Vou meter o cacete neles. Mentirosos, um bando de salafrário. Já estão mudando a regra, entendeu? É verdade. Agora, pessoal, olha só. Os assuntos interessantes são o seguinte: programa sócio-torcedor do Flamengo. Nós temos condições de termos pelo menos 500 mil sócio-torcedor no Flamengo. Estou rouco, mas a diretoria não quer ouvir. A diretoria só ouve 4 pessoas lá dentro. O presidente, o vice, mais 2. O resto, praticamente é marionete. Entendeu? Por quê? Não adianta você ter um programa sócio-torcedor para ganhar 6 milhões por mês. Você pode ganhar no mínimo 50, desde que você faça ações para o torcedor. Monte um terceiro time do Flamengo, manda para o Piauí, para a Amazônia, para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará, enfim. Um time desse vai rodar o Brasil a cada 15 dias. Vai jogar no seu estado, entendeu? A preços populares, R$10, para quem é sócio-torcedor. Ó, o estádio vai lotar, não vai? No intervalo, se eu for lá no sócio-torcedor, chamo 10, faço sorteiozinho do ingresso, desce 10 pro campo, tira foto, vocês abraçam os jogadores, tira foto, coisa e tal, autógrafo, ganha uma camisa, volta. Vai lotar de sócio-torcedor. Vai ou não vai? Claro que vai. Mas a diretoria não pensa assim, entendeu? O torcedor é pobre, é humilde, o torcedor não tem condições de pagar o que eles cobram no Maracanã. Aí veio o presidente Landim, com a desculpa da pandemia, talvez tenha que subir o preço do ingresso. Entendeu? Vai subir o preço do ingresso? Olha só, você não vê mais Geraldinos e Arquibaldos e os famosos Durango Kids no Maracanã. Não dá. Porque ninguém tem condições. Eu não tenho condições de ir a tudo quanto é jogo no Maracanã. Você come um cachorro quente, toma uma cervejinha, ingresso é X. Não dá, entendeu? Então eu acho que eles têm que pensar nisso. Existe a possibilidade de, atrás dos gols, tirar e virar tipo uma geral, entendeu? Está no contrato de concessão no Maracanã para quem renovar agora. Aí veio agora um deputado, o 4º mais votado aqui do Rio de Janeiro, não vale um tostão furado, não recomenda a concessão renovada para o Flamengo. Ué, então que o Flamengo deixe para lá. Quem é que vai segurar o Maracanã? O Fluminense não tem condições. Para você fazer uma concessão, participar, você tem que estar com suas contas em dia. Só o Flamengo no Brasil que está. O Fluminense não tem a CND, Certidão Nacional de Débitos, então não pode. E acrescento essa fajutice de que o Fluminense participa da concessão do Maracanã. Calem a boca, diretoria. Vai enganar a trouxa. A mim não. Eles não assinaram nada, porque não podem, e muito menos dão todo mês 1 milhão por mês para dividir a despesa do Maracanã, que é de 2 milhões. A despesa fixa para manter o Maracanã funcionando, entendeu? Se eles ano passado faturaram 16 milhões de bilheteria, quer me convencer que eles botaram 12 no Maracanã? Nem aqui nem na China. Estão devendo água, luz, gás, telefone, não pagaram ano passado os estagiários que lá trabalham. Então não vem dizer que eles fazem isso, entendeu? Para vender jogador também. O Flamengo tem que parar de vender jogador pela metade da multa rescisória. Qualquer um que liga para o Flamengo, o garoto, o Reinier, foi vendido em 6 parcelas, o Flamengo vai receber o restante só no meio do ano que vem. Lázaro vale 400 milhões de reais, mais ou menos. Eu garanto, a torcida,
A diretoria está coçando para vender ele. E vai vender muito mais barato, a perder de vista, como nós compramos alguma coisa nas lojas Casa Bahia, Americanas, que tem aqui no Rio de Janeiro, em 10, 20, 40 prestações. O Flamengo tem que valorizar o seu produto, primeiro, que é o jogador. Só vender na Europa. Quem chega lá e paga a multa rescisória leva o jogador. Foi assim que o PSG contratou Neymar Júnior na época. Pagou à vista, entendeu? Temos que fazer isso. Temos que fazer um programa sócio-torcedor decente, voltado para você, para mim, para ela. Pode ser feito no boleto bancário também mensal. Passou 10 dias do atraso, trava o cartão do cara. Então não vem dizer que não pode, entendeu? Claro que pode. Basta querer. E depois o nosso estádio. Vamos parar com essa conversa fiada que o Maracanã é do Flamengo, que o presidente veio recentemente. A torcida diz que o Maraca é nosso. Naquele jogo. O Flamengo não pode pintar um escudo do Flamengo lá, que não pode, porque está no contrato que não pode. O Botafogo, por menor que seja, realmente fez a concessão do Engenhão, está lá, pintou todo de vermelho e preto e é do Botafogo. Se o Flamengo pegar o Maracanã por 25, 30 anos, vai ter que aturar. Eu morro, a maioria de vocês vai empacotar, ninguém vai ver um estádio para o Flamengo. Ah, mas custa 1,2 bi, o presidente Landim falou. O Flamengo não tem esse dinheiro. Teria se vendesse uns 3 jogadores, pelo menos do Sub-20, desde que vendesse pela multa. Mas vamos dizer que não tem o dinheiro para fazer de uma vez. Então pega, todo mês, separe 10 milhões e o Flamengo pode, bota numa conta bancária. Vai juntando o cascalho. No final de um ano tem 120 milhões. No final de 10 anos tem 1,2 bi. Fora juros e correção monetária. Fora as vendas que o Flamengo faz das categorias de base Sub-11, 13, 15, 17, 20. Fora uma conta paralela que o torcedor possa, por exemplo, abre uma conta, o torcedor que nesses 10 anos depositar ao longo de 10 anos 10 mil reais, vai botando 10 reais aqui, 5 reais ali, 50 ali, vai ganhar um grande prêmio do Flamengo que se bole naquela época. Enfim, o Flamengo tem condições de, em 10 anos, juntar 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Faz o estádio e ainda sobra para a festa, para o churrasco. Basta querer. Agora, se não fizer alguma coisa, não vamos ter estádio nem hoje, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos. É o que eu acho. Nós temos que consolidar a marca Flamengo definitivamente no rol dos gigantes. Somos o único gigante da América do Sul. Mas ainda estamos em 3 pernas da mesa. Falta a 4ª perna. Aquela que você sabe que daqui a 10 anos o Flamengo só vai crescer, crescer, crescer. E não cair, cair, cair. Porque o Cruzeiro cresceu no início, agora em 2012, 13, 14, olha como é que eles estão agora. Não podem nem contratar, que devem à FIFA. Santos deve à FIFA, Corinthians deve à FIFA, Botafogo deve à FIFA. E aí? Não podem nem contratar. O esporte, coitado do esporte. Além de dever 600 milhões, não tem receita. Todos os clubes brasileiros, menos o Flamengo, já tirou receita de que tem para receber durante esses próximos 6 meses aí até o final do ano. O Vasco não tem mais que 20 milhões para receber ao longo desse ano de receita. A sorte é que vendeu o Marrone, arrumou 18 milhões, mas 18 milhões é pouco, eles precisam de 100 para pagar salário, direito de imagem, botar aquilo ali em ordem, entendeu? Então, basta o Flamengo querer. Não adianta agora estar no alto e não olhar para baixo, né? Tem que pensar em preparar o sistema para que ele funcione, porque o presidente Landim ano que vem vai vir candidato à reeleição, com toda certeza, e provavelmente vai ganhar. Tem que conversar com o Jorge Jesus no meio do ano que vem, já que fizeram a burrice de aceitar de cara a cláusula dele, que ele quer sair no meio do ano que vem, caso ele queira sair. Como é que vai ficar? Esse ano acaba os campeonatos, emenda já Carioca de novo, começa tudo de novo, não vai ter férias. Então nós temos que ter o treinador do Flamengo mantido até o final do ano que vem. É verdade. Bom, Rodrigo Caio disse o seguinte: nós somos privilegiados por ter essa estrutura que o Flamengo tem. Nós sentimos seguros e confortáveis para dar o nosso melhor. Cabe a cada clube procurar defender os seus atletas. São coisas que fogem do nosso controle. Pensamos no Flamengo. Ninguém hoje em dia que esteja no Flamengo quer sair do Flamengo. Eu sei que eu conheço as peças. Primeiro, recebe em dia. Segundo, que é uma família. Todo mundo ali se diverte, bate papo, treina, claro, com afinco, mas também sabe que pode contar com o Flamengo em tudo. O Flamengo não toma conta só do seu jogador. Toma conta da família do jogador, dos filhos, da mulher, da sogra, do papagaio, do periquito. Essa é a verdade. Então ninguém vai querer sair do Flamengo, entendeu? Bom dia, vai ver o jogo do Mengão contra o Boa Vista, vai ser. Deve ser o Conan. Ó, não está aparecendo no meu celular, não sei porquê, os comentários. Eu tenho que ficar olhando para
o computador. É verdade. Torcedor que pergunta se vai ter a Amazon ainda. Lembrou bem, a Amazon, eu assino para vocês, vai patrocinar as mangas, vai botar patrocínio nas mangas do uniforme do Flamengo e vai estar negociando para ser a grande empresa que vai transmitir os jogos do Flamengo daqui para frente, caso a medida provisória seja mantida, entendeu? Eles transmitem pela internet. Lembra o caso da Dazan? É mais ou menos por ali. Tudo indica, mas que eles vão fechar com o Flamengo, vão. Claro que não vai ser 35 milhões de reais. Olha só, eu esqueci. No TikTok, no Instagram, no YouTube, no Twitter, Flamenguista Barreto. No TikTok e no Instagram eu boto notícias rápidas de 1 minuto que aconteceu naquele momento do Flamengo, tá? E no YouTube eu estou transmitindo direto também. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Flamenguista Barreto. Quem puder ir lá, vou ficar muito feliz em contar com vocês presentes aos recintos. Bom, Zico falou sobre o Gabigol. Ele disse o seguinte: Gabigol merece viver esta fase, pois é um ótimo atacante. Tem faro de gol e se preparou para isso. Tem uma técnica e um faro de gol diferente. Já era para ser titular da seleção brasileira. Graças a Deus, o Tite é o treinador da seleção brasileira, e graças a Deus a seleção brasileira, Ananias, obrigado, viu, meu amigo? Ananias Azevedo, obrigado, viu? Olha só, a seleção brasileira, graças a Deus, está na mão da CBF. Se cobrir é circo, cercar hospício. Todos os presidentes lá ou foram presos ou não podem sair do país, ou que vão ser presos. O único que escapou é quem empacotou, foi o João Avelanche. Porque se fosse uma seleção séria, já tinha posto o Tite para correr, mandar o Jorge Jesus assumir com carta branca. Com toda certeza, a base seria o time do Flamengo. No mínimo, 6 a 7 jogadores seriam titulares. Só que no Brasil, politicamente falando, que a CBF arruma direto, não vai permitir que isso aconteça, entendeu? Então que fique com o Tite. Eu não estou nem mais aí para a seleção brasileira, quero distância, não acompanho mais nada, há muito tempo. E não vão arrumar nada no Japão, tenho certeza. Bom, Thiago pergunta o seguinte: se o Jorge Jesus sair, quem pode assumir? Se Jorge Jesus saísse hoje, com todo o Atlético Mineiro lá fechado com o Jorge Sampaoli pediu 10 jogadores, eles contrataram 4 bons jogadores. Só que o Atlético Mineiro esqueceu de uma coisa, tem que pagar as dívidas dele. O Avaí foi lá cobrar a venda do Guga, entendeu? Então eu acho que se o Flamengo quiser, chama que ele vem correndo, ele rescinde o contrato lá, tem certeza. Tanto outro grande treinador do Independente Del Valle, aquele cara é bom, entendeu? E corre por fora, né? Claro, aqui no Brasil, Renato Gaúcho. Eu não gostaria que ele viesse para o Flamengo. Bom, o ex-jogador Sávio disse o seguinte: jogar no Flamengo é diferente, tem que ter sangue nos olhos. Aí entra esse time do Flamengo. Do goleiro ao ponto esquerda, todo mundo ali, além de jogarem muito, são todos níveis de seleção brasileira, todo mundo ali é Flamengo. Nunca no Flamengo vocês viram um entendimento torcedor, treinador e elenco. Eu cubro o Flamengo para a tribuna da imprensa aqui no Rio. Vou ao CT constantemente fazer imagens e tal. Não tenho ido porque a pandemia fechou para a imprensa. E eu canso de ver isso lá. Os caras chegam 8 horas da manhã, saem 7 da noite. Mesmo assim porque escureceu, porque a hora que inaugurar os postos de iluminação, o Jorge Jesus vai continuar treinando. Ele é o único treinador no Brasil que quando o jogo é 9h30, por exemplo, quarta-feira agora o jogo é 9h30, um exemplo, com Boa Vista. Ele manda o time pro gramado do CT e treina a manhã toda, jogadas ensaiadas para matar o jogo à noite, de acordo com o adversário. Bom, o Sampaoli disse o seguinte, que agora o seu maior foco é bater de frente com o Flamengo. Você viu o Luxemburgo? Você viu o que o Luxemburgo falou? O Luxemburgo falou que vai jogar com 4 atacantes sem um camisa 10. Parabéns para ele. Está começando a lembrar. A seleção brasileira foi campeã em 70, com 4 jogadores que armavam com camisa 10, os 4 funcionando. Um pela direita, que era o Jairzinho, Rivelino, enfim, o resto você já sabe. Tostão, Pelé. E foi campeão do mundo. É outra época, mas foi campeão do mundo. Agora, daí a ele achar que com isso ele, por exemplo, possa ser campeão brasileiro, pode. Mas eu cravo esse ano o Flamengo opta campeão desde que a diretoria mande o Jorge Jesus prestar atenção no brasileiro também, porque a diretoria gosta de, grana, que é a Copa do Brasil, que vale 80 milhões, entendeu? O brasileiro vale 50 e pouco, 60. Mas se o Flamengo largar na frente, são 19 rodadas no primeiro turno, eu acho que se o Flamengo levar a sério, vai ganhar no mínimo 12, 13, 14 jogos. Consequentemente, já está na liderança, é manter o padrão no segundo turno, para quando chegar
a 8 rodadas do final do campeonato, já está com o título no bolso, porque o Flamengo vai ter que ir para o Catar disputar o Mundial. Até porque eu duvido, mesmo com a Conmebol forçando, acabar a Libertadores esse ano. Se não acabar esse ano, vai o representante, o último, que for o Flamengo. Mesmo assim, na Libertadores, o Flamengo tem tudo para ser campeão. Já ganhou as 2 primeiras, vai ganhar as 4 seguintes, carrega 18 pontos para a fase de mata-mata. O que vai acontecer? Vamos decidir oitavas, quartas, semi e quem sabe a final, que está marcada para o Maracanã, no Maracanã. Esse ano a trajetória do Flamengo, teoricamente, é mais fácil ser campeão da Libertadores do que foi no ano passado. O Flamengo só engrenou ano passado do meio do ano em diante. O Flamengo demorou para se classificar, a gente sabe disso. Foi se classificar na última rodada na fase classificatória com 4 clubes. Esse ano está mais fácil. Copa do Brasil, que é o maior objetivo da diretoria por causa da grana, podemos ser tetra, é mais complicado que os 2 jogos, não é isso? Podem armar, né? VAR, juiz, etc. Ou vocês acham que a CBF vai querer o Flamengo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil? Não vão querer, não. Eles vão fazer de tudo para matar um dos 2 pro Flamengo. Porque como é que vai ficar a decisão ano que vem na Supercopa do Brasil? Flamengo contra Flamengo? Eles não têm interesse. Já devem estar vendendo até direito de imagem para esse jogo pro ano que vem. Então, isso tudo leva a crer que vão fazer de tudo para enterrar o Flamengo até lá. Entendeu? Outra coisa, os torcedores estão um pouco desanimados com esse entra e sai aqui da prefeitura. A prefeitura aqui do Rio é uma bagunça. Tem que acabar esse carioca logo para ano que vem, essa Ferche tomar vergonha na cara e fazer um campeonato mais rentável, mais interessante. Não com essas regras mirabolantes. Você vê, o Flamengo ganha primeiro turno, ganha segundo turno, mas talvez tenha que disputar com um clube que fez um pontinho a mais no somatório, no caso o Fluminense, entendeu? Isso é uma vergonha. Só que no Rio de Janeiro, São Paulo, nesse ponto, é bato palma. Fizeram chaves de 4, todo mundo jogando contra todo mundo, no final classifica 2 de cada, mata-mata, vai ser campeão quem merecer, entendeu? Quem, no seu grupo, acumulou mais pontos, vai enfrentar o segundo daquele grupo, vai disputar a segunda partida em casa. Isso daí é que é campeonato. Bom, o Ananias pergunta o seguinte, se vai ter mais reforços para o Flamengo? Eu acredito que sim. O Flamengo disse que não vai contratar, mas eu acho que vai buscar pelo menos um lateral direito. Mas lembrando que o Flamengo subiu 5 do Sub-20, a pedido de Jorge Jesus. O Atlético do Paraná tentou contratar o Túlio, o Flamengo negou. A CBF deseja iniciar o Campeonato Brasileiro em agosto. Vocês vão ver o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, no final da história, somando tudo, vai ter 3 jogos por semana que o Flamengo vai ter que fazer. Por isso é importante o Flamengo rodar esse elenco, como fez no último jogo. Começou, meteu 1-0, meteu o segundo, ele substituiu 5 no segundo tempo e não perdeu a qualidade. Pode ver que o Pedro Rocha foi lá e meteu o dele também. Aliás, ele e Michael foram os que melhor se saíram nos treinamentos do Flamengo pós-pandemia. Por quê? Porque eles querem vaga no time titular. É verdade. Bom, o ex-jogador Dodô disse o seguinte: acho que se o Jorge Jesus não estivesse aqui, o Flamengo não jogaria essa bola toda. É um time muito bom, mas ele tem uma ideia de jogo que me agrada muito. Escolhe os melhores para colocar em campo e não gosta de poupar. E outra coisa, Jorge Jesus é o melhor. Entendeu? O Flamengo não seria o que é se não fosse ele, porque ele indicou os reforços. Eu, na época, olhei para o Gerson e falei, Gerson é um peladeiro na Europa, veio e começou a jogar. Arão vai ser o titular na cabeça de área, será que ele sabe marcar? Tá lá. O cara sabe comandar. Vocês sabem que o presidente da República editou a medida provisória 984, não é isso? O que quer dizer isso? Ele, assinando lá a medida provisória, por enquanto, ele assinou uma lei de que a partir de agora o clube mandante é que decide quem vai transmitir o seu jogo. Parabéns. Só que até 60 dias tem que ir a votação no Congresso Nacional. Posso errar. Lá vai cair a medida provisória. Entendeu? Que a Rede Globo manda. Mas olha só, essa medida é excelente. Mas só vai servir mesmo para o Flamengo para o ano que vem, no Campeonato Carioca. Brasileiro, até 2024, tem um contrato com todos os clubes. Não tem jeito, vai ter que aturar. Copa do Brasil também. Libertadores também já está fechado através da Conmebol. Então não vai ter jeito. Vocês vão ver quarta-feira, aonde quer que o Flamengo queira mostrar o jogo. Vocês vão ver a semifinal e a final da Taça Rio, dependendo do sorteio do mando de campo. Então é um pouco complicado. O Ricardo Galotti, médico do Santos, entrou em contato com o Flamengo sobre o protocolo de segurança contra o coronavírus. Mais uma vez o Flamengo sendo exemplo para todos os clubes aí, né? E o Fluminense e Botafogo entraram no Tribunal de Justiça Desportiva aqui, tomaram ferro.
Aí entraram no Superior Tribunal. Não tomaram ferro, mas também não levaram. O juiz falou que ia pensar o que ia fazer. Por isso, o prefeito atravessou, meteu o trem dele no meio para segurar com medo dos dois serem penalizados. Mas no final da história, no final da semana que vem, vai continuar o campeonato do mesmo jeito. Eles é que já não tem time para olhar para o banco e ver a reserva. Vão ter que jogar praticamente 2 partidas em 3 dias. É verdade. Bom, o Zico disse o seguinte: o Flamengo está respeitando o manual de departamento médico do clube. Além dos órgãos de saúde, funcionários estão sendo testados a cada semana. O Flamengo chegou num patamar que poucos times possuem, que respeita a volta com segurança e o que gera tranquilidade. O Flamengo não fez só o contrato com o BRB, não. Repito para vocês, a Amazon vai patrocinar o Flamengo nas mangas e vai transmitir jogo. O Flamengo renovou com a TIM também, que já está lá desde 2011. A TIM bota a sua logomarca dentro dos números da camisa do Flamengo. Não só na do Flamengo, como Vasco, Botafogo e Fluminense. Os outros patrocinadores antigos permanecem. O BRB, para quem chegou, assinou 35 milhões por ano, contrato de 3 anos, vai continuar patrocinando basquete também, vai fazer ações junto ao torcedor para abertura de conta, empréstimo, essas coisas, financiamento de carro, seguro, e dependendo do que aconteça com a torcida do Flamengo, vai subir o valor do patrocínio. O Banco de Brasília é fundado em 1964. Ano passado faturou 519 milhões só de lucro. Com a entrada deles no Flamengo, o índice Bovespa dele subiu 25%, valorizando a marca dele em mais 500 milhões. Isso tudo na sexta-feira, hein? O Twitter deles dispararam. Estão faturando alto. E o presidente é flamenguista doente. Bom, João de Deus falou sobre Jorge Jesus. Ele disse o seguinte: Jorge Jesus, o trabalho dele falou que é exigência, aprendizagem, motivação e lealdade. Essas são as técnicas de Jorge Jesus. Lembrando que Jorge Jesus chegou a 28 jogos, 25 vitórias e 3 empates no Maracanã, um aproveitamento de 89%. Para o Flamengo perder no Maracanã, tem que acontecer um dilúvio, aquele que enche o gramado todo, juiz e bandeirinha armando, o VAR colaborando, o Flamengo metendo 4, só valendo 1, aí pode ser que o Flamengo perca um jogo no Maracanã, mas eu acho muito difícil, principalmente quando voltar o público. Aqui tem uma ideia: o público talvez seja controlado nos 3 primeiros meses a só a metade da capacidade. Ferrou pro Flamengo. Botafogo não bota nem 10% no Engenhão. Vasco muito menos. Fluminense, então, a torcida é morta. Quando vai, entra mudo e sai calada. Quem vai ser prejudicado é o Flamengo. Mas aí muda, a qualidade do time do Flamengo é completamente diferente. Haja visto o que eles fizeram com o Bangu. Repito, você não viu, eu não me lembro, estou no futebol desde 1970, eu nunca vi um clube atingir 95% de posse de bola no primeiro tempo. Nunca. No máximo 70%. Bom, Eduardo Bandeira de Melo disse o seguinte: a base do Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Ele fez essa base crescer bastante, diga-se de passagem. O Flamengo tem a categoria sub-9, 11, 13, 15, 17 e 20. Ano passado ganharam tudo, foi para mais de 26 títulos as categorias de base do Flamengo. O Flamengo tem futebol de mesa, de botão, mais de 25 títulos ano passado. O vôlei do Flamengo agora fechou um contrato com o César de Bernardinho, tem um timaço, o time feminino, vai disputar a Superliga A novamente. Dessa vez eu acredito que fique entre as 8 para disputar o play-off no final. Vai disputar agora em novembro o Carioca. O Fluminense é sapo, vai tomar uma pindaíba do Flamengo no vôlei. O basquete do Flamengo está renovando com Marquinhos, com toda Olivinha, aquele pessoal todo. Não vai mudar nada. E o Flamengo vai buscar o tricampeonato da Libertadores também no basquete. O Flamengo já ganhou 2 vezes. Bom, o Zico disse o seguinte: para ele, o Everton Ribeiro é o jogador mais importante do Flamengo. Você vê Flamengo e Bangu, olha o que o Flamengo fez. Começou, depois meteu Thiago Maia, Diego, Vitinho, Michael e Pedro Rocha. Qual é o time? Você pega esses 5 e manda pro time do Palmeiras, são titulares lá. Por isso é que eu falo para vocês que o Flamengo tem 2 grandes times. Se o Flamengo pudesse disputar o Brasileiro com os 2, o time titular do Flamengo seria campeão, o segundo time estaria entre os 4 classificados para a próxima Libertadores. Vocês vão ver esse ano no Brasileiro, Flamengo campeão brasileiro, garanto para vocês, Palmeiras e Grêmio brigando ali, primeiro e segundo lugar, vaga na Libertadores direto. Aí vai vir a briga pela 4ª vaga, aí vai sair tiro, Atlético Mineiro, o Internacional e o São Paulo. Um desses 3 vai cravar a 4ª vaga da Libertadores. Os 2 que sobrarem pré-Libertadores. E vão brigar para subir
para encostar na pré-Libertadores, no máximo o Atlético do Paraná e no máximo, pelo peso da camisa, o Santos e o Corinthians, o que eu duvido muito. O Corinthians está horroroso, não pode contratar ninguém, deve para mais de 500 milhões, foi processado pela Caixa Econômica por causa da obra, tem uma dívida atual agora de 26 milhões que tem que pagar urgente, ou então vai ficar na FIFA também. O Santos não pode contratar ninguém, que está devendo também junto à FIFA. Agora, cravem aí, Bahia e Fortaleza, vocês vão ver incomodar muita gente. Se mantiverem a pegada, vão encostar ali na Sul-Americana, se não brigar pela pré-Libertadores. Vasco vai brigar para não cair. Botafogo não cai, não sobe, mas não desce. Entendeu? Ela foi botar a lasanha no fogo. Entendeu? Vasco cai. A não ser que, né? Ele apronte. Botafogo briga, mas não cai. Vai ficar na zona morta. Fluminense vai tentar chegar na pré-Libertadores, mas não tem fôlego. Você não encara um brasileiro com 15, 16 jogadores. Brasileiros tem que ter no mínimo, igual o Flamengo ano passado, 18 excelentes jogadores. Aí entra o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, tem um dos melhores técnicos de futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo. Joga para frente, ele não tá nem aí, ele não é medroso não. Uma vez eu encontrei ele num shopping, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: Barreto, eu procuro sempre os 3 pontos. É melhor buscar 3 do que no final se fechar todo para buscar um e perder um jogo, entendeu? Ele vai incomodar, mas não vai ter fôlego para chegar com o elenco, pelo menos atual, que ele tem. Ele precisa reforçar esse elenco um pouco mais. Você não pode olhar para o banco, onde você pode fazer 5 substituições e ter só aqueles 5 sempre. Cartão amarelo, cartão vermelho, machuca, discute, Superior Tribunal te penaliza. Então tem que ter um time, no mínimo, com 20 grandes jogadores, na atual fase. Por quê? Porque nós vamos ter Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores para Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, não é isso? Então tem que ter elenco para encarar isso. É difícil. Uma coisa é o Jorge Jesus, chegou no segundo tempo, o Jorge Jesus fica pensando quem vai substituir. Porque do goleiro ao ponto esquerda, os caras jogam. Entendeu? Lucas Silva pela direita, Túlio, o Gustavo Henrique, René do lado de lá, o melhor lateral esquerdo de 2018, César no gol, Thiago Maia, Michael, Diego, Pedro Rocha, Pedro e Vitinho, não me leva mal não. É um inferno esse time do Flamengo, entendeu? Então o Flamengo tem tudo para ser octa, tem tudo para ser tetra da Copa do Brasil, tem tudo para ser tri da Libertadores e vamos buscar com afinco, dedicação e empenho o bi Mundial de Clubes, que escapou entre os dedos, nós sabemos disso, não foi. Outro dia falaram porque o Jorge Jesus perdeu 4 pelo Flamengo. Eu falei, mentira, cala a boca, tu é jornalista do Sport TV, mas tá falando besteira. Eu encontrei essa peça na rua. O perdeu 3. Ou você não entende de regra? O jogo foi empate 0-0, não é à toa que teve a prorrogação para desempatar uma decisão. Agora o resultado foi 0-0. Abre parênteses, 0,1. Aí sim, vitória do Liverpool na prorrogação. E mesmo assim, porque o Lincoln, nosso garoto da base, se tremeu todo naquela bola cruzada, que ele podia ter parado a bola, escolhido o canto e bater, quis bater de primeira, mandou lá na arquibancada. Se não fosse isso, a chapa ia esquentar pro Liverpool. E eles sabem disso. Entendeu? O Flamengo tem time para encarar qualquer time hoje em dia. A dificuldade do Flamengo é que o Flamengo não faz intercâmbio, como na década de 70, troféu Tereza Herrera, Ramon de Carranza, Palma de Mallorca. O Flamengo excursionava sempre para disputar 8, 12, 16 partidas com times europeus. Hoje não tem isso, não tem nem calendário, então fica difícil, né? Você vê, o basquete do Flamengo vai para a NBA participar da pré-temporada deles, fazer um entrosamento com os caras lá, entendeu? Mesmo assim, vocês vão ver o Flamengo chegando a tudo esse ano. O Flamengo só tem que se consolidar definitivamente, que o presidente Landim ouça, porque se eu telefonar ele não fala comigo. Vice-presidente Dulce Diablante, que até antes da eleição falava comigo, me tirou até do zap, depois que foram eleitos, entendeu? Mas alguém vai falar isso para eles. O Flamengo tem que ser gigante, não é só faturando 1 bi de receita por ano, não. O Flamengo pode faturar 5 bi de receita. Faça um programa decente, voltado para o torcedor, sócio-torcedor. Ah, mas o Flamengo não pode botar mais de 70 mil no Maracanã. Presidente Landim, quem é que disse que o torcedor de outro estado quer vir para o Maracanã? Ele quer ajudar, dar um cascalho, entendeu? Só isso. Agora, mandem um time de vez em quando no estado do cara, para o cara poder ver o jogo, entendeu?
O Flamengo não tá com o Berrio lá, Pires da Mota, Vinícius Souza, todo mundo parado lá porque não tem vaga? Mistura um time e manda jogar lá no Piauí, em Teresina. Se vocês não sabem, Teresina é onde tem o maior número de sócios torcedores do Flamengo depois do Rio de Janeiro. Vamos agradar o povo de Teresina também, chamar 10 torcedores para ir pro campo, tirar foto, ganhar uma camisinha, né? Por que no Maracanã, porque ao invés de ficarem bebendo nos camarotes, eles não tomam decisões tipo, todo jogo no Maracanã, mandante ao Flamengo, pega 10 bolas, todo mundo autografa, os jogadores entram em campo, cada um chuta para um lado do Maracanã, para o torcedor ganhar uma bolinha. Não precisa ser oficial a bola, com o autógrafo dos jogadores. Eles não fazem isso. Agora, sabem distribuir camisa de graça para quem não é flamenguista, para deputado federal, senador, prefeito, presidente da República, deputado estadual, deputado federal. Isso eles sabem dar. Eles têm uma cota de camisas da Adidas lá no Flamengo e saem dando para todo mundo. Entendeu? Hoje, se eu pedir uma, nem me ouve. Entendeu? Agora, distribuir de graça para os outros, até para quem não é Flamengo, eles empregam gente lá que nem Flamengo é. Mandaram 62 funcionários embora, tudo bem. Eu soube que agora, em maio, foram receber o fundo de garantia, não estava depositado, reclamaram, não estava depositado, não sei como é que deu a história depois. Entendeu? O que adianta mandar 62 funcionários embora e ficarem contratando quem não faz nada? Ou pessoas que estão no clube, mas não sabem, tem a mínima capacidade de gerar um trabalho no Flamengo, porque não conhecem a história do Flamengo. Aí fica difícil. Para completar, não adianta você pagar sub-20 uma fortuna, multa rescisória de 400, 500 milhões, se na hora de vender, qualquer um que chega lá, vou te dar 200 milhões de reais, fecha, gente. E o pior é na parcela perder de vista. O Flamengo não é Casa Bahia na loja americana. O Flamengo é o maior gigante da América do Sul, não está precisando vender jogador, não vem que não tem, que eu não sou trouxa. O Flamengo pegou 40 milhões no Banco Santander, pegou mais 35, pegou porque tem crédito, diga-se de passagem. Está faturando 35 agora, contrato do Banco BRB, renovou com a TIM. O Flamengo vai faturar, acredito eu, 100 milhões no final do ano, só em patrocínio. Então não vem dizer que o Flamengo precisa ter de dinheiro. Não precisa. Faça um programa decente, presidente Landim. Olhe para os duros, né? Os Durango Kid, torcedor pobre, que não tem condições de ir ao Maracanã. Você chega lá, uma cerveja, 10 reais, uma latinha. Tu já viu uma lata de 10 reais que no mercado custa 2? Lá é 10. O Flamengo ganha em cima de tudo isso. Abra um espaço para o torcedor mais humilde. Deixa de se envergonhice e meter a mão nos ingressos. O torcedor do Flamengo tem direito, os mais pobres. Faça um programa que ele se inscreva, de vez em quando vai, faz a ingresso a 20 reais. O cara quer ver jogo do Flamengo também. Mas eles não pensam nisso não. Faz um treino por mês na Gávea. Chame os sócios torcedores para ver o treino na Gávea. Aquele oba-oba, vai, tudo bem, porque a gente fica tudo agarrado ali na grade, né? Entendeu? Não tem mais isso. Eles só querem elitizar o Flamengo. Só que eles esquecem que a marca do Flamengo, o nome do Flamengo tem um patamar. Nada é acima desse patamar. Diga-se, até Zico falou isso recentemente. Jorge Jesus não é maior que o nome do Flamengo. Também dito por ele. Agora, igual ao Flamengo, existe o torcedor. Eu, você, todos nós. Porque o Flamengo não teria esse patrocínio aí se não fosse a torcida do Flamengo. Já estão puxando o saco do torcedor para abrir conta no Banco BRB. Entendeu? Agora, lembram o torcedor na hora de arrumar os patrocínios, para vender para Globo, para vender para cá, vender picolé, vender máscara do Flamengo. Agora, fora isso, eles não estão preocupados se o torcedor vai no Maracanã, se não vai, se vai poder ir no jogo lá contra o Ceará. O Ceará joga com o Flamengo, se o Ceará abrir o estádio todo, o Flamengo lota. Se o Flamengo jogar com o Corinthians no campo do Corinthians, deixar a venda na bilheteria normal, o Flamengo divide meio a meio com o Corinthians. Todo mundo sabe disso. Em Minas, a mesma coisa. Qualquer lugar no Brasil, a torcida do Flamengo invade. A torcida do Flamengo não vai ao jogo, a torcida do Flamengo invade. E deixa lá fora 20 mil lá, brigando para entrar. Então vamos dar valor ao torcedor, porque eles não dão. Entendeu? Tem que dar valor ao torcedor. Fala, meu torcedor. Verdade, vamos ouvir o torcedor aqui. Agradecer, cheguei a 812 pessoas ao vivo agora há pouco. Bom, muito obrigado. O Eslane disse o seguinte: por isso eu sou o seu fã, você sabe o que fala. Oslan, olha só, entender de Flamengo não é difícil. O difícil é correr no seu sangue, no meu, no dela, o sangue rubro-negro. Você sabe explicar? Eu não sei.
Eu me lembro, quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu já piscando na janela da minha avó, eu ficava com a bandeira do Flamengo para fora, imitando o Maracanã, porque naquela época não tinha transmissão. Eu ouvia no rádio Valdir Amaral: são deflagradas as bandeiras do Flamengo. Aí eu ficava na janela sacudindo a bandeira igual maluco, crente que eu estava no Maracanã. Assim eu virei Flamengo, assim vocês são Flamengo, assim todos nós somos Flamengo. Agora, nós não temos um representante nosso que vá à diretoria falar: olha, eu acho isso, eu acho aquilo, o que você acha? Tem algum problema ouvir o torcedor? Não. Na época de Márcio Braga, Jorge Elau, Eduardo Bandeira de Melo, esse eu não posso nem falar muito, que é meu amigo, de passagem pessoal, eu ia na diretoria do Flamengo: como é que vai? Tudo bem? Pegava o elevador, terceiro andar, pá, fala, presidente, Barreto, tô ocupado, espera um pouquinho. É normal. Agora, essa diretoria, para passar por lá, é um labirinto. Tem uns 10 seguranças no meio para te barrar, e eles botam para dentro quem interessa. Quem não interessa, eles não recebem. Eu marquei no ano passado para gravar com a diretora do programa Sócio Torcedor. Tudo documentado tem aqui, por e-mail. Na hora, a coitada virou para mim: Barreto, eu não posso gravar com você porque proibiram. Proibiram por quê? Eu ia fazer perguntas pertinentes ao programa Sócio Torcedor. Ela abriu o jogo, proibiram. A Globo foi lá, não deram informação. O que tem no programa Sócio Torcedor para eles não falarem? Nada. Estão metendo a mão? Não. Então por que não conversam com nós torcedores? Entendeu? Agora, quando chegar a eleição, aí a coisa muda. Fui à inauguração do CT no final de 2018, a convite de Eduardo Bandeira de Melo e a convite, diga-se de passagem, de Dunche de Abrantes, vice-presidente atual. Uma pessoa maravilhosa. Falava com ele no Zap, brincando. Passou a eleição, aconteceu um lance ano passado lá, envolvendo outros torcedores que não eram do Flamengo. Do nada, nem me responde mais. É verdade. Bom, Jorge Jesus disse o seguinte: o meu porto seguro é estar todos os dias no CT. Jogadores do Flamengo preferem ficar no CT do que em casa, tá? Já ouvi de vários, ela sabe disso. Mais uma de Jorge Jesus. Ele disse o seguinte: o Flamengo não quer defender o título da Libertadores. Eu quero ganhar novamente a Libertadores. São coisas totalmente diferentes. Colocação interessantíssima de Jorge Jesus. Pessoal, nossa, você vai brigar pelo tri da Libertadores, pelo Octa brasileiro? Eu não vou brigar por nada. Isso é passado, eu não me lembro, eu não vivo de passado, que vivo de passado é museu. Eu quero título brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, Libertadores e Mundial de Clube. Calou a boca de todo mundo. O cara entende, entendeu? Ele sabe motivar um elenco. Essa é a grande diferença. Artilheiros, agora tem essa história do antigo e do novo. O antigo artilheiro, no antigo Maracanã, o artilheiro era do Zico, o vice, obviamente, do Vasco, Roberto Dinamite. Nesse novo Maracanã é Gabriel Barbosa. Gabigol com 35 gols, Fred Muleta, cadeira de roda, com 30, Henrique Dourado com 23. Bom, Felipe Luiz disse o seguinte: se Neymar vier hoje para o Flamengo, vai ter que lutar muito pela vaga. Seria reserva de Arrascaeta. Entendeu? Dívidas na FIFA. O que eu falei? Esses clubes não podem contratar nem para o Sub-15. Corinthians, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Sport. Estão todos endividados, não podem contratar porque não pagaram, por exemplo, Fluminense Sornosa Ceruela, que era do Independente Del Valle. Até hoje o coitadinho do Independente Del Valle não viu um tostão furado. Bom, Jorge Jesus disse o seguinte: o Flamengo é um clube em que todo mundo sempre foi reconhecido pela força da torcida. Antes eu era mais conhecido na Europa, agora que eu estou no Flamengo, sou conhecido no mundo. Ninguém está acima do Flamengo, nem eu e nem os jogadores. Notícia, reforço. Vocês não querem reforço? Se prepara. Rodinei vai voltar. Diego Ribas, 35 anos, está no Flamengo desde 2016. Vai renovar sim. Já estão fazendo fofoca que não vai. Vai ficar até o final do ano que vem, pelo menos. Diego Alves, 34 anos, vai renovar por 3 anos para encerrar a carreira no Flamengo. Rafinha, 34 anos, faz 35 agora em setembro. Vai ficar até o final do ano que vem, pelo menos. Pedro Rocha, Thiago Maia, o Flamengo vai estender seus contratos até o final do ano que vem. Sendo que o Thiago Maia é mais fácil, o dele já é até o meio do ano que vem. O Flamengo vai estender até o final do ano que vem. Já o Pedro e o Pedro Rocha, o Flamengo vai esticar até o final do ano que vem por causa desse problema da pandemia agora, entendeu? Lembrando, agradecer que eu cheguei a 818 pessoas ao vivo agora há pouco falando de Flamengo. O Flamengo sinaliza manter pagamento de Michael em dia. Não está faltando nada no Flamengo. Não vem dizer que precisa vender jogador, porque não precisa. Lembrando a vocês que no TikTok, no Instagram, YouTube, Twitter, Flamenguista Barreto, vai lá, vocês vão gostar.
Eu acho interessante o tal do TikTok, do Instagram, por exemplo, que aconteceu o bochicho agora, pim, eu gravo, boto lá 1 minuto, deduro lá o podre que for o Flamengo, e aparece rapidinho a notícia, mas acima de tudo, verdadeira. Bom, o Nando Léo disse que com esse jeito você vai chegar a 50 mil espectadores. Nem vi meu amigo Nando Léo, quem quiser procura essa alma no YouTube, que isso também fala pra cachorro de Flamengo. Atenção, o vice-presidente do Flamengo, Dunche de Abrantes, comentou: o estádio da Gávea ainda está longe. Está longe não, fala a verdade, não vai ter. Na Gávea, para quem não conhece a Gávea, aqui é um bairro nobre do Rio de Janeiro, cercado de prédios. Do lado, o Jockey Clube, corrida de cavalo, envolve muita grana. A associação de moradores ali tem grana e é poderosa. E o prefeito não vai discutir com a associação dos moradores. Consequentemente, nunca vai sair autorização para o Flamengo fazer estádio ali. Com muita pressão, um estádio para 20 mil pessoas no máximo. Consequentemente, vai ficar 40 mil lá fora quebrando tudo. Então é melhor não fazer estádio na Gávea. O que a diretoria do Flamengo também tem que tomar vergonha é reativar o processo de construção da Arena McDonald's. O McDonald's quer fazer um ginásio para 5 mil pessoas, onde era o antigo posto ESSO, também no terreno do Flamengo, que está vazio. Faça, porque o McDonald's que vai fazer, em troca vai vender as tralhas dele lá, os sanduíches, e vai ser do Flamengo para disputar vôlei, basquete, futebol de salão, ginástica olímpica, ginástica rítmica, papagaio e periquito. Isso sim. Agora, querer dizer que está longe de construir um estádio na Gávea, não cabe. Só se implodir os Flamengo, comprar os prédios todos, seus moradores, e implodir todo mundo. Não vai fazer isso. Bom, o torcedor está perguntando quando será o próximo jogo do Flamengo. Quarta-feira, Flamengo e Boa Vista para fechar a Taça Rio. Com isso, olha só, se o Flamengo perder, tanto faz. Fique sabendo disso. O Flamengo já é o líder, porque o Boa Vista vacilou no jogo dele de ontem, de sexta-feira. A vantagem do Flamengo ganhar é pressionar o Fluminense para, caso ele perca um dos 2 jogos ou empate, o Flamengo ultrapassa eles no número de pontos, no somatório da Taça Rio e da Taça Guanabara, e podemos ser campeões diretos sem ter que perder tempo com o Fluminense. Entendeu? Se o Flamengo ganhar a Taça Rio e a Taça Guanabara, que já ganhou, e o Fluminense não ter mais pontos que o Flamengo no somatório, o Flamengo vai cravar o título direto sem precisar jogar mais 2 partidas. Lembrando a vocês, chegando o reforço, Rodinei. O torcedor ainda colocou: misericórdia, Rodinei não. O que o presidente Landim falou, que é o dos ingressos. Tivemos perda de receita no sócio torcedor. E também, claro, de bilheteria. No calendário, os campeonatos devem acabar no ano que vem. Causa um efeito de caixa. Talvez a gente tenha que recompensar no preço dos ingressos. Conheça a peça. Se soltou essa indireta, vai subir o preço dos ingressos. Bom, Jorge Jesus vai dar chances aos garotos e chamou Rodrigo Muniz, Lázaro, Mateuzinho, Caio Roque e Natan para treinarem com o time principal. Bernardo, boa tarde, meu bom amigo, não sei de onde você é. O Flamengo não quer, olha só, a política manda no Flamengo. Você acha que o presidente Landim, mesmo se tivesse a fazer estádio agora? Não. Porque ele não sabe se ele vai ser reeleito ano que vem, entendeu? Quem for fazer o estádio vai querer ter a certeza que no seu mandato vai ser construído o estádio para ele ficar eternizado pro resto da vida, o presidente construir o estádio do Flamengo. Palhaçada, entendeu? A Gávea, o estádio pequenininho que tem lá, foi construído em 1930, 32, ficou 6 anos para ficar pronto. O presidente na época começou, morreu e esqueceram do cara. E daí? O estádio está lá, o nome dele está lá, é o que mais importa, entendeu? Bom, Marcelo Teixeira, ex-presidente e atual conselheiro do Clube do Santos, queria chamar o Diego Ribas para encerrar a sua carreira. Mas o mesmo disse que o foco dele é o Flamengo, que ele quer encerrar a carreira no Flamengo. E como é que o Santos fala uma coisa dessa se ele está proibido de contratar até um jogador do pior time do Brasil? Tá falando besteira, outra coisa. Vai pagar 600, 700 mil por Diego por mês? Ele não paga 100 para os jogadores do Santos, então sabe, tá falando besteira, entendeu? Não tem a mínima condição, não. Olha aí, o Campeonato Brasileiro está mantido as rodadas, só falta decidir quando começa. O Flamengo estreia com o Atlético Mineiro no Maracanã, sai para jogar com o Atlético Goianiense, olha só aí já tem 6 pontos. Depois o Coritiba aqui, mais 3. Depois o Grêmio aqui, mais 3. É o que eu falei, o Flamengo tem tudo para virar o primeiro turno, de 19 rodadas, pelo menos 14 vitórias, já com o título de octa no bolso. Só acho que a CBF não vai deixar isso acontecer. Repito para vocês vão ver o Flamengo campeão brasileiro, Palmeiras e Grêmio na Libertadores direto, vice e terceiro colocado, a briga entre os dois. Vocês vão ver aí,
brigando pela quarta vaga, Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro. Um desses três vai ficar ali, tem certeza, os outros dois na pré-Libertadores. Aí vai vir o Atlético do Paraná, o Santos e o Corinthians, pelo peso das camisas, brigando pela pré-Libertadores. Mesmo assim vai faltar gás pro Santos e pro Corinthians. Quando o treinador olhar pro banco, não tem reserva, entendeu? Acho que Fortaleza e Bahia vai cheirar ali a pré-Libertadores, hein? Rogério Ceni faz um excelente trabalho no Fortaleza, inclusive o que vai para a mesa dos jogadores no CT, ele é que escolhe até o almoço, entendeu? O cara manda e desmanda. E o Bahia fez um excelente CT lá em Bahia, na Bahia, cresceu muito, está engolindo vitória e está com uma estrutura de time grande, entendeu? Bom, Thiago pergunta, existe alguém que vai concorrer com o Landim? Existe. Vai ter uns 3 candidatos, mas eu prefiro ficar quieto até lá. Se ele vai ganhar, não sei. Agora, se vier uma chapa forte aí de ex-presidente, a coisa complica um pouco pro lado dele, entendeu? Lembrando, olha aí, ele pegou 40 milhões de crédito, depois pediu mais uma grana no Santander. O Flamengo tem uma linha de crédito de 180 milhões, se eu não me engano. Os clubes no Brasil têm mania de pegar dinheiro nessa época, né, no início do Brasileiro, em troca dar o contrato da Globo com garantia. 11 tentaram, não conseguiram. Quando foram ver, a Globo não quis ser avalista, não aceitou, porque não sabe o que vai acontecer. Conclusão, estão todos endividados. Isso todo ano é feito, menos o Flamengo. A CBF ficou com pena, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, fez uma linha de crédito, 5 milhões para cada clube, pode pagar em 12 parcelas, sem juros. Quero ver pagarem. Bom, o Flamengo é o clube da Série A há mais tempo sem marcar um gol de falta. O último gol de falta do Flamengo foi no dia 10 de junho de 2018. Quanto tempo, né? Vocês viram a esperteza do presidente do esporte? Fez um conchavo com a diretoria do Flamengo, muito esperto, cedeu 3 bons jogadores, um goleiro, um meio, um atacante do Sub-15, que estão já no Flamengo. O goleiro está em todas as seleções de base do Brasil. E caso haja a venda, que o Flamengo vai vender, é claro, 40% é deles, 60% é do Flamengo. Só que tem a diferença, o Flamengo não vende por menos de 100. Consequentemente, o esporte vai ver o que ele nunca viu, 40 milhões numa venda, principalmente no jogador Sub-17. O Flamengo aumenta cada vez mais a vantagem no Rio de Janeiro em cima do Botafogo, Fluminense e Vasco. Até aí não tem notícia nenhuma de novidade. Receita do Flamengo ano passado chegou a quase 1 bi, depois foi a do Palmeiras com 600. Atenção, receita do Fluminense 265, estão brigando lá embaixo. Vasco 200, Botafogo 190. Juntou os 3, não deu o que o Flamengo faturou. Agora, a liderança do endividamento disparado é o Botafogo com 819 milhões. Depois Cruzeiro, 799 milhões. Internacional, 794. Corinthians, 765. Ao Fluminense e Vasco, 600 e tanto. A briga tá feia. O Vasco tem um quesito que ele é líder no futebol brasileiro. Vocês não sabem, eu sei, sabe qual é? Líder, não é vice. Desde o início do Brasileiro, nos pontos corridos, 2012 para cá, é o clube que mais teve pênalti marcado a seu favor no Brasileiro. Tá vendo só como é que eles mandam? Saudoso Eurico Miranda, que Deus o tenha, falecido, sabia fazer a jogada. O Vasco tinha pênalti em tudo quanto era jogo. É o líder disparado no quesito pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro desde 2012. Bom, o Thiago pergunta o seguinte, e a situação dos garotos do Ninho? Falta o que para resolver? Ali o Flamengo na época acertou com 4, pagou o justo. Aí eu já defendo a diretoria. Depois ficaram 6 de olho grande, as famílias, querendo arrumar um cascalho por fora. Contrataram advogado, processaram o Flamengo. Aí eu vou defender o presidente, o vice, que se esconde de mim, Dunche de Abrantes, diretor jurídico. Ele é malandro, sabe de tudo. Separou 18 milhões, botou numa conta e falou, olha, no final do bater do martelo, no superior tribunal, última instância, esses 18 milhões vai pagar as famílias que faltam. 6. Uma das famílias já fechou, recebeu, agradeceu a torcida do Flamengo. Falta agora 5. Espero que tomem vergonha. Não é porque houve aquela tragédia, todos nós sentimos muito, mas as famílias têm que receber. Agora, não pode querer cobrar mais do que manda a justiça brasileira, entendeu? Então, esses 5, espero que olhem para esse último agora que acertou e resolva logo isso. Porque o que os advogados fazem é não querer que as famílias conversem com a diretoria do Flamengo. Por quê? Porque tem medo do Flamengo atravessar lá o negócio e pagar. E também o Flamengo é ético, não vai procurar as famílias. Mas os advogados querem receber os 30%, entendeu?
Então eu espero que isso acabe logo, o dinheiro está separado numa conta, esperando essas 5 famílias que faltam resolverem. Mas o Flamengo está fazendo um trabalho em cima para ver se resolve logo essa pindaíba toda, entendeu? Bom, Everton Ribeiro disse o seguinte: no dia que a gente soube que o Mister ficaria, entregamos uma camisa para ele com o número de 2021. Ele olhou e disse que cobrávamos a ele diariamente que queríamos que ele ficasse. E parabéns para a diretoria que o Mister ficou. Cacau Cota, esse fala sempre comigo. Esse não se esconde. Parabéns para Cacau, vou te mandar um zap quando acabar. Ele veio a público falar da parceria do Maracanã, que em novembro deverá ser renovada. Mas, Cacau Cota, você me desculpe, que parceria é essa que o Flamengo tem com o Fluminense? O Fluminense não assinou nada e não paga R$1 milhão por mês de manutenção no Maracanã. Ou o Flamengo pega o Maracanã sozinho e pinta de vermelho e preto, ou não vem querer me convencer que o Maracanã é do Flamengo, porque não é nem nunca vai ser. Tá? A Amazon vai fechar com o Flamengo, vai patrocinar as mangas e vai transmitir jogos do Flamengo. Pelo menos está em negociação. Jorge Jesus, se ficar até o meio do ano que vem, espero que até ultrapasse, né? Ele vai cravar 2 anos de Flamengo. O maior treinador que mais ficou no Flamengo, Cláudio Coutinho, poucos aí conhecem, né? Capitão Cláudio Coutinho, na década de 80. Ele ficou 2 anos e 4 meses. Só saiu antes porque ele veio a falecer. Entendeu? Senão ele estaria lá no Flamengo por mais tempo. Jorge Jesus, se ficar até o meio do ano que vem e renovar por mais 6 meses, aí Jorge Jesus vai ser o treinador que mais tenha participado do comando do Flamengo. O torcedor pergunta o seguinte: a questão do Carioca vai terminar ou vai ficar sem jogo? Não, vai terminar. Ou o Flamengo vai poder brigar na justiça pelo título? Vai terminar porque envolve cascara. A Federação do Estádio não é boba e se dá muito bem com o Flamengo. Hoje a Federação do Estado do Rio de Janeiro se dá muito bem com o presidente Landim, sabe por quê? Porque a maior receita, eu acredito que 80% do que entra na Federação do Estado do Rio de Janeiro é através do Flamengo. Bilheteria, patrocinadores, Rede Globo, etc. Vai acabar assim, entendeu? Eu só acho que o Flamengo tem que forçar esse jogo com o Boa Vista, ganhar, e vamos torcer para o Fluminense perder ou empatar um dos seus 2 jogos. Se isso acontecer, o Flamengo vai ser campeão direto. Ganha a Taça Rio, ganhou a Taça Guanabara, acumulou mais pontos, enfim, entrega logo a taça, que essa taça não vale praticamente nada hoje em dia para o Flamengo. Jorge Jesus mesmo falou, meteu o pau. Falou que o Campeonato Carioca, para ele, não vale nada, mas que ele sabe que o torcedor aqui no Rio de Janeiro gosta, entendeu? O Flamengo renovou o contrato do Gabriel Noia. Esse garoto é do Sub-20, é muito bom. Então, o atleta tem 18 anos, vai continuar, deve subir para o profissional para ser o 5º zagueiro do Flamengo. De Gerson. O Gerson não quer sair do Flamengo. Quem quer sair, quem quer é o Flamengo, que quer se livrar dele para arrumar um dinheiro em cima dele. Não sei porquê. Deixa o cara lá, porque o Flamengo está com o time montado. O Flamengo tem que manter esse time, porque até agora esse time não está escrito definitivamente como o melhor time da história do Flamengo. Por quê? Porque não ganhou o Mundial. Porque se ganhar, vai ultrapassar a era Zico de 1980. Tenho certeza disso. Vamos ganhar a Libertadores esse ano, ganhamos ano passado, vamos ser campeões mundial, vamos ser 2 vezes seguido campeão brasileiro, campeão na Copa do Brasil, bicampeão carioca. Então tem tudo para marcar definitivamente o nome desse elenco como o mais importante já que tenha passado pelo Flamengo. O torcedor pergunta, será que vai ter transmissão na quarta? Vai. Na pior das hipóteses, a Flá TV vai mostrar. E o engraçado é que a imagem deles é boa, tá? Lembra aquele Dazan que passava basquete? Aquilo era uma desgraça, eu cancelei, a gente não via nada. Eles transmitiram o Flamengo Independente Del Valle lá, eu me emputeci, desliguei e cancelei. Eu só fui ver o gol meia hora depois. Então é muito ruim. Já falei dos 5 milhões que o Corinthians está emprestando, a CBF está emprestando para os clubes endividados aqui do Brasil. Dos 20, 19 estão pegando dinheiro. O único que não pegou foi o Flamengo. Campeonato das categorias de base não vai haver esse ano do Carioca. Apenas a CBF parece que vai fazer a Copa do Brasil e o Brasileiro Sub-17 e Sub-20. O Flamengo pegou o Thiago, que contratou ano passado no Náutico, devolveu para o Náutico a título de empréstimo, pagando o salário dele, para ele pegar ritmo de jogo, porque não vai ter vaga nesse time, com o Pedro, o Gabriel, o Gabigol e com o Lincoln. O torcedor pergunta se o Flamengo vai poder passar em outros canais. Vai de acordo, vai, se o Flamengo for o mandante, e vender para esse canal também. Eu já soube que a Record e o SBT estão conversando com o Flamengo, querendo transmitir o jogo do Flamengo em Boa Vista quarta-feira. A Globo está de piti, porque não se dá bem com o governo federal, está pé da vida, por isso é que está dizendo que não quer transmitir, por causa da tal medida provisória, entendeu?
Bom, torcedor pergunta, a questão da contratação de um lateral do Flamengo, ele sei desistiu porquê. do Guga? Já desistiu há muito tempo. O Flamengo estava quase fechado. O Flamengo estava fechado com o empresário dele. Chegou Jorge Sampaoli, meu amigo, jogou areia em cima e falou, não vai vender, entendeu? Agora o Flamengo tem que arrumar um lateral, porque o Lucas Silva ainda é muito inexperiente. Se o Flamengo ganhar a Taça Rio, vai faturar 500 mil pelo título, e no Carioca, após o final, o Carioca vai valer mais 3 milhões de reais. O Flamengo vai faturar no total 4 milhões mais ou menos. 500 da Taça Rio, 500 da Taça Guanabara e 3 milhões pelo título Carioca. O Ananias disse que passou muita raiva com o Dazan na final da Recopa. Horroroso, né não, filho? Eu me emputeci no meio, fiquei pé da vida, larguei aquela desgraça, depois cancelei. É muito ruim. Dizem que o sinal da Amazon é muito bom. Dizem. É R$9 e pouco, é até mais barato, viu? Porque o Flamengo se tornou o mais querido do Brasil, porque em 1927 saiu um concurso aqui no Rio de Janeiro, você pegava água mineral salutar, ele escrevia no rótulo lá atrás, foram fazer a apuração depois, o Flamengo cravou mais de 250 mil votos, depois veio o Vasco 180. De lá para cá, de 1927, o Flamengo tinha o título de mais querido do Brasil e tem uma taça pequena, mas tão valiosa quanto a Libertadores. Fica do lado da Libertadores, no Museu do Flamengo, que eu voltarei lá, se não me barrarem, para filmar o museu por dentro e mandar as fotos para você. Mas se me barrar, eu pago o ingresso, entendeu? Aí não tem como me barrar, porque todo mundo filma lá dentro, já estou logo mandando recado. Lembrando a vocês, o Flamengo não vai atrasar as parcelas do Michael. O desconto de 25% no salário dos jogadores, que foi feito no dia 5 de junho e 5 de junho e agora em 5 de julho, deverá ser renovado 5 de agosto e 5 de setembro. Isso o Flamengo se dá muito bem com seu elenco, vai ficar tudo por aí, papagaio e periquito. Lembrando que o Mundial de Clubes do ano que vem foi adiado para 2022, vai ter que ser mais ou menos em abril, porque logo depois tem a Copa do Mundo, vai ser na China, 24 times, 6 da América do Sul, 8 da Europa, o restante aquela ralezada pelas confederações da FIFA. Cravo para vocês, daqui esses 6, Flamengo, Grêmio e Palmeiras eu garanto. River e Boca. Aí eu pergunto, quem vai ser o sexto, eu não sei. Aí vão escolher a Venezuela, Colômbia, Bolívia, para dar uma satisfação para os mais fracos, entendeu? A todos que estão seguindo aí, procuram ele no YouTube, no TikTok e no Instagram. Isso, Barreto, Flamenguista Barreto. Se puder dar uma bola lá, se inscreve, vocês vão gostar, tá? TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Eu boto notícia em tudo o dia inteiro. Lázaro, 18 anos, renovou o contrato até 2025, multa rescisória altíssima, na faixa de 450 milhões de reais. O Milan está tentando, vocês sabem, vender o Paquetá, né? Tomara que venda. Mas também vai vender no máximo 200 milhões. Ali o Flamengo fatura 5%, entendeu? Com o clube formador, mais 10 milhões por cofre. Aliás, no final desse ano, se o Flamengo sair ganhando tudo como indica, o Flamengo vai cravar 200 milhões de premiação. O que vai acontecer aí? Jorge Jesus vai botar no bolso 20 milhões, ano passado ele já botou 9. E a comissão técnica vai ter 10 milhões para dividir entre eles. Parece que são 5 ou 6 da comissão técnica. Bom, o Thiago pergunta o seguinte: por que o Esporte de Recife está querendo um dinheiro na transação do René? Falei com o presidente na época, isto é, meu amigo Eduardo Bandeira de Mello, ele falou que não tem nada para receber, deixa eles espernearem, entrarem na justiça e vão tomar ferro, entendeu? Está tudo em dia. Eles estão falidos, eles no Brasil é o clube que mais deve a nível de ter um ano para pagar um certo valor. Eles têm que pagar 180 milhões em um ano em dívidas. Como? Se eles não têm renda para isso, não têm torcida para isso. Por isso é que eles mandaram 3 jogadores para o Flamengo para ver se faz um dinheiro aqui. Se o Flamengo vender, tem 40% é deles, 60% é do Flamengo. Se vender por 100, os 3, já pensou 300 milhões? 120 milhões é deles. Bom, o torcedor pergunta, o que você acha do Fagner, do Corinthians, para jogar no Flamengo? Honestamente, eu acho ele horroroso. O cara bate o jogo todo. Esse cara era para ter sido expulso do futebol. Ele aleja tudo quanto é ponta. Repara só. Ele é ruim pra cachorro. Vai dar tesoura em todo mundo. Não sei porque que não expulsa esse cara do futebol. É igual o Felipe Melo, coitado, do Palmeiras. Diga de passagem, uma pessoa boa. Falo com ele às vezes no zap, às vezes ele responde. Mas é um brucutu. Bate o jogo todo. O Flamengo contratou um meia do Nova Iguaçu. O garoto, olha aí, ó. 18 anos, hein? Pedro Franco. O Nova Iguaçu aqui no Rio é clube formador. Entendeu? Tem um CTzinho muito bem montado. Seu Zinho, lembra do Zinho? Aquele sem vergonha, mentiroso, traidor que foi pro Vasco. Ele é o dono do CT lá, ele que prepara os jogadores a arrumar um cascalho. Não gosta dele não. Não vai no tostão furado, metida besta pra cachorro.
Jorge Jesus completou 1 ano. Salário atual. Jorge Jesus renovou por 1.700, mas tem cláusulas que vai lhe dar prêmios altíssimos. Ano passado, como eu falei, ganhou 9 milhões, e cara, esse ano bota 20 milhões no bolso. Já ganhou Supercopa, Recopa, Taça Guanabara, vai ganhar Carioca, vai ser octa brasileiro. Esse cara vai botar uma fortuna no bolso. O ataque do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, juntos, paga e sobra todo o elenco do Fluminense, Vasco e Botafogo. Aliás, vai um recado para a diretoria. O Flamengo tem por obrigação ganhar todos os jogos no Brasileiro desse trio ternura, seja como mandante ou como visitante, isto é, cravar 3, 6, 9, 12, 15, 18 pontos. É inadmissível o Flamengo perder um jogo e empatar com uma dessas 3 porcarias, Fluminense, Vasco e Botafogo. Até porque a gente precisa desses pontos para cravar, se largar logo na frente no Brasileiro. O Flamengo tem o Mateusão, assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo. Ele veio do América Mineiro, não sei se vocês lembram dele, tá? O Borussia Dortmund e o Tottenham andaram sondando o Gerson. Eu ainda acho que essa diretoria vai coçar, vai querer vender esse garoto. Acho. Pessoal, eu vou encerrar, eu estou falando há 1h e tanto, agradeço a presença de todo mundo. Domingo que vem eu volto. Se puder me procurar no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Twitter, Flamenguista Barreto. Saudações rubro-negras. Eu vou avisar a borbulha aqui do Rio de Janeiro. Você vai ter jogo, você não vai ter jogo, você vai passar aqui, você vai passar ali, que o prefeito aqui é sem vergonha, mutreteiro, é botafoguense. Forte abraço. Forte abraço, nação.